Você já se perguntou por quê? Mesmo clamando por uma resposta de Deus, parece que o céu permanece em silêncio durante o dia. Mas à noite, em meio ao sono, algo sobrenatural acontece. Talvez a resposta não esteja na ausência de Deus, mas na ausência do seu silêncio. A verdade é que enquanto o mundo grita ao nosso redor, a voz de Deus se torna quase imperceptível. Ele ainda fala, ele ainda chama. Mas o barulho das distrações, das notificações, das vozes externas e até mesmo das internas, abafam a frequência do céu. E então, quando o corpo finalmente descansa, quando a alma desarma e o orgulho dorme, é nesse lugar sagrado de vulnerabilidade e quietude que o espírito encontra espaço para sussurrar verdades que, acordado, você não estava pronto para escutar. Deus fala no sono não porque prefere esse horário, mas porque, muitas vezes, é o único momento em que você para de resistir. A Bíblia está repleta de encontros divinos que aconteceram enquanto alguém dormia. E não foram sonhos vazios, foram instruções, correções, profecias, alertas e promessas. Foi durante o sono que Deus visitou José do Egito, lhe dando direção para interpretar o futuro e escapar da prisão. Foi no sono que Deus revelou a Daniel o segredo que salvaria toda uma geração. E foi num sonho que José, noivo de Maria, recebeu a confirmação de que o filho que ela carregava era do Espírito Santo. Perceba, Deus não está limitado por nossos horários. Ele apenas precisa de um coração disponível e um espírito sensível. Se durante o dia você vive cercado por ruídos, distrações e correria, então é à noite, no silêncio do sono, que o Senhor decide te visitar. Porque o Pai nunca parou de falar. Você é que não conseguia mais ouvir. E talvez essa seja exatamente a sua realidade hoje. Você tem orado, jejuado, clamado, mas continua sem direção clara. Você tenta encontrar respostas, mas tudo parece embaçado. A mente confusa, o coração ansioso e o espírito inquieto. E então vem aquele sonho que parece fora do comum. Algo que te marca, que te faz acordar com o coração acelerado, sentindo que aquilo não foi apenas imaginação. Você não consegue esquecer, porque não foi só um sonho, foi uma convocação do céu. Foi o Espírito Santo sussurrando o que acordado você recusava encarar. Foi o Pai corrigindo sua rota com misericórdia. Foi Jesus batendo a porta do seu inconsciente para dizer: eu estou aqui e tenho algo a te dizer. Não ignore, não racionalize. Deus ainda fala por sonhos, e muitas vezes é ali que Ele te encontra. Por isso, nesse vídeo, nós vamos mergulhar em revelações profundas sobre por que Deus escolhe falar com você enquanto você dorme, e como discernir quando um sonho é apenas emocional e quando é espiritual. Vamos analisar histórias bíblicas que mostram como o céu sempre usou a noite como um campo de comunicação. Vamos entender os bloqueios espirituais que impedem você de ouvir Deus durante o dia. E vamos aprender como se preparar espiritualmente para sonhar com propósito. E se você já teve sonhos repetidos, sonhos estranhos, sonhos marcantes, esse vídeo é para você. Então já deixa o like. Compartilha com alguém que precisa dessa palavra e comenta aqui embaixo: Senhor, fala comigo até enquanto durmo. Porque no final, vamos orar juntos e ativar sua sensibilidade espiritual para que você nunca mais desperdice as mensagens celestiais enviadas enquanto seu corpo descansa, mas sua alma se conecta com o céu. É intrigante como a maioria das revelações mais intensas e espirituais que recebemos não vem quando estamos em plena atividade, mas sim nos momentos em que nos aquietamos. O próprio livro de Jó afirma com clareza: Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus lhes abre os ouvidos. Jó 33, 14, 16.
Esse texto é como um espelho para a nossa geração. Vivemos uma era barulhenta, repleta de estímulos visuais, distrações constantes e correria emocional. É por isso que muitos crentes sentem que Deus parou de falar, quando na verdade o coração deles é que não consegue mais parar para ouvir. O Senhor não compete com as vozes do mundo. Ele sussurra e espera você silenciar. E quando você finalmente dorme, Ele fala. Não porque Ele quer esconder a mensagem, mas porque o sono é o último lugar onde você ainda não fechou a porta para Ele. José, noivo de Maria, é um dos exemplos mais marcantes dessa dinâmica. Em meio ao turbilhão de dúvidas, acusações internas, medo do julgamento e confusão mental, ele pensava em desistir de tudo em silêncio. Mas foi quando dormiu que recebeu a resposta do céu. Mateus 1:20 diz, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Percebe o contraste? Quando acordado, José escutava o mundo, tradições, cultura, medo, mas quando dormiu, Deus falou. Isso não significa que só podemos ouvir Deus dormindo. Significa que há áreas em nossa vida onde o excesso de atividade sufoca a voz do Espírito. E a única forma de Deus nos alcançar é quando estamos inconscientes daquilo que normalmente nos distrai. Esse é o nível de zelo e amor que Deus tem por você. Ele vai esperar você baixar as defesas, silenciar a alma e apagar a confusão para poder te visitar em sonhos. Mas não pense que todo sonho é divino. A Bíblia também alerta sobre sonhos mentirosos, fantasias da carne, ecos emocionais e até ataques espirituais travestidos de visões noturnas. É por isso que você precisa estar espiritualmente sensível para discernir. A pergunta certa não é, será que isso foi de Deus? Mas sim, eu estava disposto a escutar Deus acordado? Se a resposta for não, é muito provável que ele usou o sono como porta. E isso não deve te assustar, deve te despertar. Porque se ele falou durante o sonho, é porque tem pressa. Porque a mensagem não podia esperar mais. Daniel experimentou isso. A Bíblia diz que o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel 2:19. Não foi apenas um sonho comum, foi uma chave profética que abriria portas e salvaria vidas. Deus ainda dá esse tipo de revelação hoje, mas para recebê-la, você precisa começar a dar ao seu descanso o mesmo peso espiritual que dá às suas orações. E agora te pergunto, como têm sido suas noites? Você ora antes de dormir ou apenas apaga com o celular na mão? Você se deita com o coração leve ou com a mente saturada de informações? Já percebeu que seus sonhos mudam dependendo de como você termina o dia? Isso não é coincidência, é ambiente espiritual. O sono é um campo de batalha disfarçado de descanso. É onde o céu e o inferno disputam espaço na sua mente. E se você não consagra seu descanso, está deixando portas abertas para o inimigo distorcer aquilo que Deus quer construir. Por isso, daqui para frente, trate seu momento de dormir como um altar. Ore, renuncie o ruído, feche os ouvidos da carne, porque há mensagens que só são entregues no escuro quando o coração decide confiar e a alma descansa no Pai. E no próximo bloco, você vai entender como identificar se o seu sonho foi espiritual, emocional ou profético e o que fazer com ele depois de acordar. A pergunta que ecoa no coração de muitos cristãos é: como eu sei que aquele sonho foi realmente de Deus? E essa dúvida é legítima. Afinal, nossa mente continua ativa mesmo durante o sono. Nossos medos, desejos, experiências e até o que comemos antes de dormir podem influenciar nossas imagens noturnas. Mas quando o céu decide se manifestar, o Espírito sente. O sonho de Deus tem peso. Ele carrega uma presença que vai além da emoção. Ele marca o espírito com reverência. Você acorda diferente, às vezes em lágrimas, outras com uma paz inexplicável, ou ainda com uma urgência que não vem da carne.
Deus fala por sonhos como uma extensão da sua palavra. E por isso, o primeiro passo para discernir é sempre comparar o conteúdo do sonho com os princípios das Escrituras. Deus nunca se contradiz. Se o sonho te leva para o pecado, te coloca no centro da glória ou promove confusão, ele não vem de Deus. Mas se te confronta, te orienta, te corrige ou te fortalece, fique atento. Pode ter sido o céu tentando te acordar enquanto você dormia. Um outro ponto que precisa ser analisado é a recorrência. Na Bíblia, muitos sonhos que vinham de Deus se repetiam ou vinham acompanhados de confirmação posterior. Faraó sonhou 2 vezes sobre a seca e a fartura antes que José fosse usado para interpretar. Nabucodonosor também foi incomodado por visões noturnas repetidas antes que Daniel entrasse em cena. Ou seja, quando o céu quer que você entenda, ele insiste. Se o sonho volta, se os elementos se repetem, se você sente que está sendo perseguido por uma mesma mensagem, não ignore. Deus é paciente, mas é também urgente. Ele usa o que for necessário para quebrar nossa resistência. Quantos de nós só paramos para refletir quando um sonho nos impacta mais do que uma pregação? Quantas decisões importantes foram tomadas por pessoas que ouviram Deus num sonho, mesmo depois de dias de silêncio acordado? O Senhor está te treinando para escutar até quando você pensa que está desligado. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando Deus fala em sonho, Ele está ativando a sua sensibilidade espiritual. Não é apenas sobre o conteúdo do que foi dito, é sobre o que aquilo desperta em você. José, ao interpretar os sonhos do faraó, não apenas entendeu os símbolos, ele entendeu a estratégia de Deus para o futuro. Daniel não só viu a imagem da estátua, ele compreendeu o movimento profético da história. O sonho de Deus não vem para entreter, vem para reposicionar. É por isso que, ao acordar, você não deve correr para o Google para buscar interpretações genéricas. Corra para a presença de Deus. Ore, jejue se necessário. Anote os detalhes. Busque discernimento no Espírito. Porque muitas vezes Deus está te confiando uma informação espiritual antes que ela aconteça no mundo natural. E o que você faz com isso determina se você será um simples espectador ou um participante daquilo que o céu quer liberar. Agora pare e pense, quantas vezes você sonhou algo e ignorou? Quantas instruções foram dadas, mas você não anotou, não orou, não entendeu? E depois tudo se perdeu na névoa da rotina. Não é tarde demais. Se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque Deus ainda quer treinar sua escuta, e Ele pode começar novamente essa noite. Mas dessa vez, você vai estar preparado. No próximo bloco, eu vou te mostrar como ativar um ambiente espiritual antes de dormir, como proteger seus sonhos de contaminações espirituais e como transformar seu descanso em um altar de revelação. Fica comigo até o fim, inclusive porque no final vamos fazer juntos uma oração de ativação profética para que Deus volte a falar enquanto você dorme. Não saia agora. O céu ainda não terminou de te visitar. Muitas pessoas vivem esperando uma grande manifestação de Deus em cultos, congressos ou eventos sobrenaturais. Mas ignoram o fato de que o quarto delas pode ser o maior lugar de revelação profética. A forma como você dorme define o nível de espiritualidade com que você acorda. Se o seu travesseiro é carregado de ansiedade, raiva, culpa ou distração, os seus sonhos refletem isso. Mas se você transforma seu descanso em um altar de comunhão, de entrega e de silêncio para ouvir o céu, então prepare-se para ser visitado como nunca antes. Antes de dormir, ore com fé. Declare a palavra, feche as portas do ambiente, consagre seus pensamentos e libere sua mente para que o Espírito fale com liberdade. A presença de Deus não se manifesta onde reina o caos. E o descanso foi criado por Deus como um campo fértil para a semeadura do Espírito.
É por isso que o diabo tenta ocupar tanto esse espaço com pesadelos, distrações e vícios noturnos. Ele sabe que, se você ativar esse lugar, vai começar a viver o que os profetas viviam. Visões na noite, direção sem esforço e respostas sem barulho. Não subestime o poder de orar antes de dormir. Parece simples, mas é uma arma. Parece rotina, mas é um ato profético. Ao orar antes de descansar, você está dizendo ao céu: Senhor, mesmo inconsciente, quero estar acessível. E Deus honra isso. Ele ama encontrar filhos disponíveis, mesmo quando a carne está fraca. Em Atos 10, por exemplo, Pedro foi tomado por uma visão durante um momento de fome e oração. Não era sono profundo, mas foi nesse estado de vulnerabilidade e rendição que Deus lhe revelou o plano de expansão do Evangelho aos gentios. Sabe o que isso mostra? Que quanto mais sensível você estiver durante os seus momentos de quietude, mais facilmente o céu te localiza. O mesmo acontece no sono. Você pode ir dormir só para descansar, ou pode ir dormir como quem vai subir um monte com Deus. A decisão é sua. O Espírito Santo está pronto. Ele não precisa de barulho, ele só precisa de espaço. E se você tem enfrentado noites pesadas, sonhos perturbadores ou até mesmo insônia espiritual, saiba que isso também é sinal de guerra. O inimigo sempre vai tentar bloquear os canais de revelação que Deus quer ativar em você. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos romper isso. Vamos orar para que sua mente seja purificada, seu ambiente seja consagrado e seus sonhos se tornem portais proféticos. A Bíblia diz: os velhos sonharão sonhos e os jovens terão visões. Joel 2:28. Isso não é poesia, é promessa. E ela ainda está válida. Deus está levantando uma geração que vai dormir com o coração em paz e acordar com direções celestiais. Uma geração que não ignora mais os avisos do céu, mas anota, ora, discerne e se move com autoridade. Porque há batalhas que você vence antes mesmo de sair da cama. Há respostas que chegam enquanto você dorme. E há revelações que estão sendo liberadas agora, enquanto você decide se posicionar em fé. Então agora, onde quer que você esteja, feche os olhos e ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela substituição na cruz que nos deu acesso à Tua voz. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Quebra toda resistência espiritual. Cala o barulho do mundo, silencia as distrações internas e abre os ouvidos do Espírito. Que as noites dela sejam consagradas ao Senhor. Que o quarto dela seja um altar. Que os sonhos sejam limpos, reveladores, proféticos. Espírito Santo, visita esse coração durante o sono com clareza. Dá direção, consolo, correção e visões do alto. Toda opressão noturna, pesadelo recorrente ou escuridão espiritual, nós quebramos agora em nome de Jesus. Que essa pessoa acorde renovada, restaurada e cheia de propósito. Que ela nunca mais duvide quando o Senhor falar com ela, acordada ou dormindo. Ativa os dons, ativa a sensibilidade, ativa o Espírito, em nome de Jesus. Amém.